O sol poente de Lisboa tingia o céu de um laranja profundo, como o vinho do Douro que aquece as veias dos amantes condenados. Ana sentiu o impacto antes mesmo de ouvir o grito. Uma explosão controlada no campo de treinamento em Oeiras, parte de uma simulação rotineira das Forças Armadas Portuguesas, mas o destino, esse traidor caprichoso, havia virado o jogo. O estilhaço rasgou sua perna esquerda e o mundo inclinou-se num vórtice de dor e poeira. Capitã! Ela está sangrando, berrou um recruta, mas Ana só via o rosto borrado de Maria, sua superiora, inclinando-se sobre ela com olhos que pareciam carregar o peso da Alfama inteira. Segure-se, sargento. Não ouse me deixar agora, murmurou Maria, a voz rouca como um fado proibido. Mas era Sofia quem chegava correndo, a enfermeira de base do posto médico, com o kit de primeiros socorros apertado contra o peito, o cabelo castanho desgrenhado pelo vento salgado do Tejo. Seus olhos, castanhos como as nozes de trás os montes, encontraram os de Ana por um instante eterno, um olhar que prometia salvação não só do corpo, mas da alma solitária que Ana carregava há anos nas fileiras do exército. Sofia ajoelhou-se na terra vermelha, ignorando o caos ao redor, os soldados em pânico, os oficiais gritando ordens, o cheiro acre de pólvora misturado ao perfume distante de jasmim das varandas lisboetas. Respire comigo, sargento. Eu sou Sofia. Vamos tirar você daqui inteira. Suas mãos, firmes mas gentis como as de uma tecelã do Minho bordando um chelo de esperança, pressionaram o curativo na ferida. Ana mordeu o lábio, o suor escorrendo pelo rosto marcado pelas sardas que o sol do Algarve lhe dera na infância. Eu não sinto as pernas, sussurrou ela, a voz falhando como uma corda de viola desafinada. Sofia ergueu o olhar e ali, no meio do inferno simulado, algo se acendeu, uma faísca de vulnerabilidade que Ana, endurecida por missões em Moçambique e treinamentos implacáveis, nunca permitira a ninguém. Você vai sentir tudo de novo. Prometo. Pelo amor de Deus e de todos os santos de Fátima. Enquanto a maca a levava para o hospital militar em Belém, Ana fechou os olhos, o balanço ritmado e quando o mar revolto de Cascais. Pensou em sua vida, filha de um pescador de Setúbal, alistada aos 18 para escapar da rede sufocante da vila, onde as mulheres ainda sussurravam rezas às virgens das procissões. O exército fora sua armadura, mas também sua prisão, lealdade ao dever acima de tudo, amor? Um luxo para civis, para aquelas que dançavam o rancho na feira de São João. Sofia, porém, com o seu sotaque suave do Alentejo, plantara uma semente de dúvida. No quarto esterilizado, sob o teto pintado de azulejos com cenas de navegadores, Ana acordou com Sofia ao lado, verificando o soro. Bem-vinda de volta, guerreira. O médico disse que é só um arranhão. 2 semanas de repouso e você volta ao fronte. Ana sorriu fraco, o coração acelerando como um tambor de uma sardinhada. Você salvou mais que minha perna hoje, enfermeira. Sofia corou as bochechas como as romãs maduras de Évora. Chame-me Sofia. E você é Ana, não sargento. Aqui, fora das botas e das insígnias, somos só. Nós. Os dias no hospital transformaram-se em um interlúdio roubado ao tempo. Lisboa, lá fora, pulsava com sua eterna melancolia, o elétrico 28 rangendo pelas colinas, vendedores de pastéis de nata gritando nas esquinas, o fado e quando das tascas de Alfama onde corações partidos se curam com vinho e cante. Ana, imobilizada, devorava os livros que Sofia trazia, romances de José Saramago sobre amores impossíveis, poemas de Sofia de Mel Brainer sobre o mar como amante traiçoeiro. Sofia lia em voz alta, sua voz um bálsamo, descrevendo as festas de Santo António onde casais se beijam sob as varandas enfeitadas de manjerico. Você já dançou o arraial, Ana? Com alguém que faz o mundo parar? Ana hesitava, os olhos fixos no horizonte visível pela janela, onde o mosteiro dos Jerônimos se erguia como um guardião de segredos. Não. O dever não deixa espaço para danças. Mas... E você, Sofia? O que te trouxe para este inferno de uniformes e feridas? Sofia sentou-se na beira da cama, os dedos traçando distraidamente o padrão do lençol. Meu pai era veterinário em Beja. Curava animais, mas eu quis curar pessoas. Aqui, no exército, pensei que encontraria propósito.
Mas é solitário, não é? Como o Alentejo em inverno, vasto, mas vazio. Seus olhares se entrelaçaram novamente, e Ana sentiu o peito apertar, um desejo que não ousava nomear, enraizado na terra fértil de sua herança portuguesa, o amor como uma saudade que dói e liberta. Maria, a capitã, visitava diariamente, sua presença uma sombra elegante sobre o quarto. Alta, com cabelos negros como a noite de cintra e olhos verdes que recordavam as vinhas do Dão, ela era o epítome da disciplina forjada nas academias de guerra. Você me assustou, Ana. Não faça isso de novo, dizia, ajustando o colarinho da jaqueta com um gesto que misturava autoridade e ternura. Ana admirava Maria desde o primeiro dia no batalhão, a mulher que liderava com punho de ferro e coração de poeta, citando Camões em briefings para inspirar a tropa. O amor é fogo que arde sem se ver, recitava ela uma vez, e Ana se perguntava se aquelas palavras eram para todos ou para ela. Maria trazia flores de alfama, cravos vermelhos como o sangue da nação, e contava histórias de sua juventude em Coimbra, onde estudara história antes de se alistar. Portugal é feito de saudades, Ana. De amores que o oceano leva e traz. Mas em seus toques, um ombro apertado, um olhar demorado, havia algo mais, uma corrente subterrânea que Ana sentia, mas temia explorar. Sofia notava, claro. Ela te olha como se você fosse o mapa de um tesouro perdido, comentou uma tarde, enquanto limpava o curativo. Ana riu, mas o riso saiu forçado. É só preocupação profissional, Sofia. Ela é minha capitã. A tensão cresceu como era nas paredes de uma quinta alentejana. Uma noite, após o toque de recolher, Sofia smuglingou uma garrafa de moscatel de Setúbal para o quarto. Sentaram-se na cama, o vinho doce escorrendo pelos lábios, falando de sonhos proibidos. Eu sempre quis ver o arquipélago dos Açores, dançar viola da terra sob as estrelas vulcânicas, confessou Sofia, os olhos brilhando. Ana inclinou-se, o coração martelando como o cimo da Sé de Lisboa. E eu te levo lá. Deixe-me ser sua bússola. Seus lábios se roçaram num beijo hesitante, salgado de lágrimas não derramadas, um selo de almas que se reconheceram no caos do dever. Foi suave, como o vento de cabo da roca sussurrando promessas ao Atlântico, um amor nascido da terra portuguesa, enraizado em festas de colheita e canções de berço. Naquela noite, de mãos dadas, Ana contou de sua infância, as procissões de Corpus Christi em Setúbal, onde meninas como ela sonhavam com princesas, não com generais. Sofia compartilhou sua própria saudade, a perda da mãe para o cancro, curada em vão por rezas a Nossa Senhora da Saúde. O amor é o único remédio que não falha, murmurou Sofia, e Ana acreditou. Mas o triângulo se formou na manhã seguinte, quando Maria entrou inesperadamente. Viu as taças vazias, o rubor nas bochechas de Ana, e seu rosto endureceu como a pedra de Óbidos. O que é isto, sargento? Indisciplina no meu hospital? Sofia recuou, o medo nos olhos como um cervo no mato de arrábida. Ana ergueu o queixo, a lealdade ao dever colidindo com o pulsar do coração. Capitã, é só amizade. Nada mais. Maria aproximou-se, o perfume de lavanda do ribatejo envolvendo o quarto. Amizade? Não me engane, Ana. Eu vejo o que há aqui. E eu? Eu sinto mesmo. As palavras caíram como uma granada, explodindo o frágil equilíbrio. Sofia saiu em silêncio, deixando para trás um vazio que cheirava a traição. Ana ficou paralisada, o dever, personificado em Maria, sua mentora, sua âncora, agora um laço que sufocava. Você é minha, Ana. Pelo batalhão, pela pátria. Deixa aí. Os dias que se seguiram foram um tormento disfarçado de rotina. Ana, liberada do hospital com muletas, voltou ao quartel em Oeiras, onde o mar batia contra as falésias como um coração partido. O treinamento recomeçou devagar, corridas curtas pela marginal, tiros de precisão no polígono com vista para o Tejo, mas cada passo ecoava a ausência de Sofia. A enfermeira fora reassignada a uma unidade remota em Tomar, castigo velado de Maria por distrações emocionais. É pelo bem da tropa, justificara a capitã num briefing frio, os olhos fixos em Ana como se desafiassem qualquer objeção.
Ana engoliu a raiva, a lealdade ao dever, esse jugo invisível forjado nas tradições portuguesas de honra e sacrifício, amarrando sua língua. Mas à noite, no dormitório e quante de roncos e sussurros, ela revivia o beijo, o sabor de moscatel, o calor da pele de Sofia, o sussurro de confidências que pareciam versos de um fado de Amália Rodrigues. Maria intensificou sua corte, sutil como as sombras das oliveiras no Alentejo. Convidava Ana para jantares profissionais em tascas de Belém, onde pastéis de bacalhau crocantes e vinho verde fluíam como rios de tentação. Lembra-te de Alcácer Quibir, Ana? Onde heróis caíram por lealdade cega, dizia ela, os dedos roçando-os de Ana sobre a toalha xadrez. Falava de sua própria juventude, as noites em Coimbra, dançando ao som de concertinas em festas de estudantes, onde amores efêmeros floresciam como papoilas nos campos. Eu me alistei para fugir de um noivado arranjado, sabes? Um mercador de vinho que via em mim apenas herdeira, não alma. Ana ouvia, fascinada pela vulnerabilidade por trás da armadura de capitã, Maria, a mulher que comandava com maestria, citando essa de Queiroz sobre paixões que devoram. Mas cada confissão era uma rede, puxando Ana para águas profundas onde o dever e o desejo se confundiam. Você me entende, não é? Somos iguais, filhas de Portugal, presas entre o mar e a montanha. Sofia, em Tomar, escrevia cartas clandestinas, smuglingadas por um recruta solidário. Papéis finos, cheirando a alecrim do convento de Cristo, chegavam escondidos em livros de poesia. Meu amor, o Tejo me separa de ti, mas não o coração. Lembra-te da noite em que prometemos os Açores? Eu dançarei viola da terra para ti, sob vulcões adormecidos. Ana lia à luz de uma lanterna, lágrimas molhando as páginas como chuva de outono em Sintra. Respondia em segredo, descrevendo as falésias de Oeiras onde o vento levava saudades, prometendo deserção do coração se não do corpo. Mas Maria interceptou uma, num golpe de mestre. O envelope caiu de uma gaveta durante uma inspeção rotineira. Então é isso, disse ela naquela noite, no escritório iluminado por uma lâmpada de azulejos, o rosto pálido como lua sobre o Douro. Você me trai pelo capricho de uma enfermeira? Eu, que te formei, que te protegi? Ana negou, mas as palavras saíram ocas. Capitã, por favor. É só saudade. Maria aproximou-se, os lábios a centímetros, o hálito de Porto envelhecido. Saudade é o que sentimos pelos vivos que perdemos. Não me perca, Ana. Escolha-me, e eu te dou o mundo, promoções, missões gloriosas, um futuro onde o dever e o amor andam de mãos dadas. O beijo que se seguiu foi voraz, nascido de posse, não de ternura, um choque de vontades que deixou Ana ofegante, culpada, dividida como Portugal entre o Império perdido e a República frágil. A notícia de uma missão iminente chegou como um trovão, uma operação humanitária em Cabo Verde, resgate de civis após um ciclone, sob comando direto de Maria. Ana seria escalada, sua perna curada o suficiente para o dever. É a tua chance de provar lealdade, disse Maria, os olhos brilhando com uma mistura de orgulho e ciúme. Sofia, ao saber por rumores, enviou uma mensagem desesperada: não vá sem mim. Meu coração viaja contigo, mas o medo me consome como o vento das ilhas. Ana, no entanto, afundou-se no conflito. O amor por Sofia, puro como o vinho de colares, colidia com a atração por Maria, magnética como o fado que arrasta almas para o abismo. Numa permissão rara, Ana escapuliu para Lisboa, subindo as escadarias íngremes de Alfama até uma tasca escondida, onde o canto ecoava lamentos de amores traídos. Lá, sob o teto de vigas enegrecidas pelo tempo, encontrou Sofia, marcaram um encontro arriscado via um intermediário. Ana, exclamou Sofia, lançando-se nos braços dela, o abraço apertado como âncoras em porto de tormenta. Sentaram-se numa mesa de canto, pedindo bifanas quentes e cerveja sagres, o vapor subindo como fantasmas de desejos. Eu não aguento mais, confessou Ana, a voz embargada. Maria sabe de nós. Ela me beijou. Diz que é amor, mas sinto que é prisão. Sofia empalideceu, os olhos enchendo-se de lágrimas como o céu antes da chuva de São Pedro. E o que sentes por ela? Diz-me a verdade, pelo amor que juramos.
Ana hesitou, o coração dividido como o mapa de Portugal entre terra e mar. Admiração. Gratidão. Mas contigo, Sofia, é paz, como voltar à casa da infância em Setúbal, cheirando a mar e pão quente. Beijaram-se ali, no meio do burburinho de risos e copos tilintando, um beijo de reconciliação que ignorava o mundo, os olhares curiosos dos locais, o risco de denúncia, o dever que espreitava como um lobo. Sofia traçou o rosto de Ana com os dedos, memorizando sardas e cicatrizes. Então luta por nós. Desafia a Portugal não é só dever, é também paixão, como nos romances de Teixeira de Pascoais. Mas o telefone vibrou, Maria, chamando para relatório. Ana atendeu, a voz firme. Sim, capitã. Estou a caminho. Sofia recuou, o adeus um sussurro. Volta para mim das ilhas. Com o coração inteiro. A partida para Cabo Verde foi um ritual de despedidas amargas. No aeroporto de Lisboa, sob o céu cinzento de nuvens atlânticas, Maria apertou a mão de Ana com força possessiva. Lembra-te, lealdade acima de tudo. Eu conto contigo. Sofia não veio, reassignada, vigiada, mas enviou uma pulseira de contas de vidro de Mursa, símbolo de proteção contra invejas. No avião, rumando para as ilhas vulcânicas, Ana apertou o talismã, o ronco dos motores e quando sua turbulência interna. Cabo Verde, com suas praias de areia negra e ritmos mornas que ecoavam o fado português, seria o palco do confronto. Ali, longe da pátria-mãe, corações batiam em uníssono, mas o dever colidia como ondas contra rochas. As ilhas de Cabo Verde recebiam-nos com um abraço equatorial, o ar úmido carregado de sal e especiarias, um eco distante das caravelas que partiram de lagos séculos atrás. Ana pisou na pista de sal com o peso da missão nos ombros, resgatar famílias isoladas em Santo Antão após o ciclone, distribuir suprimentos médicos sob fogo esporádico de rebeldes locais. Maria comandava com eficiência brutal, sua voz cortando o rádio como uma lâmina. Equipa Alfa, avancem para a ravina. Sargento Mendes, cubra o flanco esquerdo. Ana obedecia, o fuzil pesado contra o peito, mas o pensamento voava para Sofia, imaginava-a entomar, curando feridas alheias enquanto a sua sangrava em silêncio. As noites no acampamento eram infernais, tendas balançando ao vento Armatan, o cheiro de diesel misturado a peixe grelhado nas fogueiras cabo-verdianas, histórias trocadas em crioulo que recordavam as lendas minhota de lobiçamens e moras encantadas. Maria aproximava-se nessas horas crepusculares, partilhando rações de grog, o rum local que queimava como penitência. Vês estas ilhas, Ana? São filhas de Portugal, mas selvagens, indomadas. Como nós. Sentavam-se na praia de areia vulcânica, o oceano negro lambendo as botas, e Maria desfiava sua armadura. Contou de uma amante perdida em missões no Afeganistão, uma sargento como Ana, cujo helicóptero caíra num vale esquecido. Eu a amava, sabes? Mas o dever veio primeiro. Sempre vem. Seus olhos, refletindo as estrelas como o céu de Sagres, suplicavam compreensão. Ana sentia a atração, Maria era o farol na tempestade, a mulher que a moldara em soldado, que partilhava o fardo da nação. Num impulso, Ana pegou-lhe a mão, os calos de ambas testemunhas de batalhas compartilhadas. E se o dever nos roubar tudo, capitã? O que resta? Maria virou-se, o beijo que se seguiu mais suave que o anterior, tingido de vulnerabilidade, lábios que sabiam a rum e saudade, um momento onde o triângulo se inclinava para o abismo. Mas a traição veio disfarçada de salvação. Durante uma patrulha em Santo Antão, o grupo foi emboscado, tiros e quando pelas falésias como trovões de um temporal africano. Ana cobriu um recruta ferido, arrastando para a abriga atrás de rochas cobertas de líquens. Fica quieto, rapaz. Ajuda vem. O rádio crepitava, Sargento Mendes, relatório. Era Maria, a voz tensa. Ana respondeu, mas um disparo roçou seu braço, rasgando a manga. No caos, um rebelde surgiu, fuzil apontado, e Maria, de repente, estava lá, derrubando com um tiro preciso. Levanta-te. Eu te cubro. Caíram juntas na areia, ofegantes, o corpo de Maria pressionado contra o dela num escudo vivo.
Obrigada, murmurou Ana, o coração disparado não só pelo perigo. Maria sorriu, feroz. Por ti, eu enfrentaria o inferno. Naquele instante, o laço se apertou, lealdade misturada a desejo, colisão que Ana não podia ignorar. De volta ao acampamento, enquanto Sofia costurava o ferimento superficial, um médico substituto a preencheu o vazio. Capitã, ela arriscou tudo por mim, confidenciou Ana numa carta smuglingada para Portugal. Sinto-me dividida, como se o mar nos separasse para sempre. Sofia respondeu com fúria contida, não a deixes vencer. O nosso amor é como o funaná das ilhas, ritmado, resiliente, não se dobra a ventos fortes. Mas as missões intensificaram e Maria começou a isolar Ana, tarefas conjuntas, vigílias partilhadas, toques que se prolongavam. Numa noite de cachupa fumegante ao redor da fogueira, o prato cabo-verdiano de milho e peixe que ecoava as sopas de Minho, Maria confessou, eu sei das cartas. Intercetei outra. Ela não te merece, Ana. Uma enfermeira comum sem o fogo da batalha. Eu sim, eu que te vejo como és, uma leoa portuguesa digna de épicos. A revelação caiu como um raio, a traição não era só emocional, mas uma violação de confiança, Maria usando seu poder para esmagar o que ameaçava seu controle. Ana recuou, o estômago revirando como ondas em tormenta. Você leu as minhas palavras privadas? Isso é baixo, capitã. Não é amor, é posse. O confronto explodiu na tenda de comando, sob o mapa amarelado das ilhas, iluminado por uma lanterna a querosene. Como ousa, gritou Ana, a voz ecoando como um grito de fada em moraria. Maria ergueu-se, imponente. Eu faço o que é preciso pela tropa. Pela nós. Ela te distraí, Ana, vi-te hesitante no campo hoje. Isso pode custar vidas. Lágrimas escorreram pelo rosto de Ana, quentes como o sol de Cabo Verde. Vidas? E a minha? Você me rouba a escolha, como um senhor feudal no Douro Antigo. Eu amo Sofia, puro, sem correntes. Maria aproximou-se, suplicante pela primeira vez. E eu? O que sou eu para ti? Uma superiora? Ou a mulher que te beijou sob as estrelas, que sonha em abandonar o dever por ti? O silêncio esticou-se, tenso como uma corda de viola. Ana tocou-lhe o braço, piedade misturada à repulsa. Você é tudo que admiro, Maria. Mas o amor não se impõe. É como o Tejo, flui livre ou afoga. A missão atingiu o ápice numa evacuação noturna, um vilarejo pendurado nas falésias, mães com crianças ao colo, o vento levando como espíritos ancestrais. Ana liderava o resgate, Maria no comando remoto. Um deslizamento, provocado pelo ciclone residual, isolou o grupo, pedras rolando como lágrimas de gigantes. Ana, recuem. É uma armadilha, gritou Maria pelo rádio. Mas Ana viu uma criança presa, os olhos arregalados de terror, e avançou. Não sem ela. O sol cedeu e Ana escorregou, o abismo iônico abaixo. Mãos a agarraram, as de um soldado, mas era o rosto de Sofia que via, não o de Maria. Segura, berrou o recruta. Puxaram-na para cima, mas o rádio captou o pânico de Maria. Ana. Responde. Pelo amor de Deus. Naquele equilíbrio precário, Ana percebeu, o dever salvar a sua vida, mas o amor impulsionar a arriscá-la. De volta à base, exausta, Ana escreveu a carta final para Sofia, volto em breve. O triângulo quebrou, escolhi o coração. Mas Maria esperava, com uma garrafa de ponche cabo-verdiano e olhos vermelhos. Eu errei. Perdoa-me. Deixa-me ser amiga, pelo menos. Ana assentiu, o perdão um bálsamo humanitário, como as rezas de Sírio em Braga. O voo de regresso a Portugal pairava, prometendo reconciliação ou ruína. O avião aterrou em Lisboa sob um céu de setembro pluvioso, as gotas batendo nas janelas como dedos impacientes de saudade. Ana desceu a rampa com o coração leve pela primeira vez em meses, o ar fresco do Tejo lavando as poeiras de Cabo Verde.
O quartel em Oeiras esperava com sua rotina implacável, inspeções matinais, o cheiro de café forte e broa de milho nas cantinas, mas tudo parecia alterado, como se as ilhas houvessem reescrito sua alma. Maria cumprimentou-a formalmente no pátio, o uniforme impecável contrastando com os olhos assombrados. Bem-vinda de volta, sargento. Relatório amanhã. Descanse. Não havia toques, nem olhares demorados, apenas o dever, nu e frio como as pedras de Évora. Ana sentiu alívio misturado uma pontada de perda, Maria fora sua mentora, e o triângulo, por mais doloroso, tecera laços que não se desfaziam no estalar de dedos. Sofia esperava em segredo, um bilhete na enfermaria, encontro ao pôr do sol em Belém, junto ao padrão dos descobrimentos. Ana correu, as muletas abandonadas, o coração galopando como um cavalo selvagem nas planícies alentejanas. O padrão erguia-se majestoso contra o horizonte, suas figuras de navegantes e quando as jornadas de Vasco da Gama, exploradores de mundos, mas prisioneiros de si mesmos. Sofia estava lá, encostada à balaustrada, o vento agitando seu cabelo como bandeiras de festa. Ana sussurrou e o abraço foi um porto seguro, cheirando a sabão de lavanda e maresia. Caminharam pelo cais, mãos entrelaçadas discretamente, falando em voz baixa sobre as ilhas, os ritmos mornas que Sofia imaginara dançando, as noites estreladas onde Ana quase caíra. Eu pensei que te perdera para sempre, confessou Sofia, lágrimas brilhando como diamantes no areal. Maria. Ela é forte, mas o nosso amor é mais antigo que Portugal, enraizado na terra, no mar. Sentaram-se num banco sob os arcos do mosteiro dos Jerónimos, o lugar onde marinheiros rezavam antes de partir. Ana contou tudo, a emboscada, o beijo sob estrelas, a traição das cartas. Ela me salvou a vida, Sofia. Mas roubara minha confiança. Agora é só respeito e distância. Sofia apertou-lhe a mão, os dedos entrelaçados como videiras no Douro. O perdão é cristão, como nos evangelhos que minha mãe lia em Beja. Mas o amor? É pagão, selvagem, como as festas de São João com fogueiras e abraços proibidos. Riram, o som leve como sinos de uma igreja minhota, e Ana beijou-lhe a testa, um gesto casto que prometia eternidade. Vamos fugir disto tudo? Um cottage no Algarve, curando turistas em vez de soldados? Sofia sorriu, sonhadora, ou uma quinta no Alentejo, com oliveiras e noites de estrelas cadentes. Mas primeiro sobrevivamos ao dever. A ilusão durou uma semana. Maria convocou Ana para uma missão de treinamento conjunto em Trás-os-Montes, simulações de guerrilha nas montanhas de Bragança, terra de lobos e lendas celtas. É essencial para a tua promoção, sargento, insistiu, o tom profissional mascarando subtexto. Ana aceitou, relutante, temendo o isolamento como armadilha. Sofia, promovida de volta à base de Oeiras por méritos, prometeu cartas diárias. Pensa em mim quando vires as estrelas de Miranda do Douro. Elas guiarão o teu coração de volta. O comboio subiu as serras, o Douro serpenteando abaixo como uma veia de vinho tinto, e Ana sentiu o peso do passado. Sua avó contara histórias de contrabandistas transmontanos, amores cruzados nas fronteiras com Espanha, onde lealdades se dobravam ao coração. No acampamento de montanha, sob pinheiros que sussurravam segredos ancestrais, Maria e Ana partilharam uma tenda por eficiência logística. As noites eram frias, o fogo crepitando com lenha de carvalho, e conversas fluíam como o rio Sabor. Eu errei gravemente, Ana, admitiu Maria uma noite, o rosto iluminado pelo brilho alaranjado. Meu ciúme era como o vinho azedo, envelhecido demais. Perdi uma amante antes, e jurei nunca mais. Mas contigo. Foi diferente. Vi-me em ti, a solidão do dever, a fome de algo real. Ana ouviu, o coração amolecendo como queijo de picante de vinhais. Eu perdoo-te, Maria. Somos irmãs de armas. Mas Sofia. Ela é minha casa. Maria assentiu, lágrimas escorrendo, então que o dever nos separe sem ódio. Portugal precisa de mulheres como nós, fortes, mas humanas. Abraçaram-se como camaradas, o gesto platônico selando uma trégua frágil.
Mas o destino, caprichoso como um vendaval transmontano, interveio. Durante um exercício noturno, uma nevasca repentina isolou o grupo, visibilidade zero, rádio falhando. Ana e Maria refugiaram-se numa cabana abandonada, usada por pastores de ovelhas churra. O frio mordia como dentes de lobo e acenderam uma lareira improvisada com gravetos e jornais velhos. Encolhidas sob cobertores raídos, o corpo delas pressionado por necessidade, não desejo, Maria murmurou, se morrermos aqui, sabe que temei de verdade. Ana riu, nervosa, não morreremos. Pensa nas sardinhadas de verão, no fado que cantaremos vivas. Mas o medo uniu-as, confissões fluindo. Maria revelou um filho secreto, deixado com a família em Coimbra para proteger a carreira. Ana, o sonho de abandonar o exército para ensinar história em Setúbal, contando de Pombal e terremoto. O dever nos molda, mas não nos define, concluiu Ana. Quando o helicóptero as resgatou ao amanhecer, a neve derretendo como culpas, algo mudara. Maria não era mais rival, mas aliada. De volta a Oeiras, Ana reencontrou Sofia na cantina, o cheiro de feijoada portuguesa enchendo o ar. Eu sobrevivi às montanhas por ti, sussurrou, puxando-a para um canto. O beijo foi ardente, mas casto, paixão contida pelo risco de olhares. Maria observava de longe, um sorriso triste nos lábios, virando-se para inspecionar tropas. O triângulo dobrava-se, mas o conflito persistia, rumores de uma investigação interna sobre conduta imprópria, sussurros de inveja, talvez plantados por Maria no auge do ciúme ou por rivais no batalhão. Alguém nos viu em Belém, alertou Sofia, pálida. Ana sentiu o pânico subir como baile. Lutaremos. Juntas? O outono em Oeiras tingia as falésias de tons castanhos, como um manto de folhas secas nas vinhas do Dão, e o quartel fervilhava com a tensão de um escândalo iminente. Os rumores espalhavam-se como fogo em palha, a sargento e a enfermeira. Juntas, como em Alfama à noite. Ana sentia os olhares curiosos, acusadores, invejosos, durante os briefings matinais, onde Maria mantinha fachada de capitã impassível, distribuindo ordens com voz de aço. Mas à noite, no quarto apertado que Ana dividia com Sofia, uma reorganização logística abençoada pelo destino, as confissões vinham em sussurros. E se nos separem? Mandem para os Açores, tipar Moçambique, temia Sofia, aninhada contra o peito de Ana, o coração batendo em uníssono como tambores de uma morna cabo-verdiana. Ana traçava círculos suaves em suas costas, o toque um bálsamo contra o frio do medo. Não deixarão. Portugal mudou, casamento igual em 2010, paradas do orgulho em Lisboa. Somos filhas desta nação moderna, não presas ao passado inquisitorial. Maria, redimida pela nevasca transmontana, tornou-se escudo inesperado. Convocou Ana em particular, no escritório com vista para o Tejo, onde bandeiras portuguesas tremulavam ao vento. Ouvi os boatos. São veneno, Ana, de um tenente invejoso que cobiçava tua promoção. Ofereceu provas, gravações de conversas, relatórios falsos plantados. Use isto. Eu cuido do resto. Por ti. Por nós todas. Ana aceitou, grata, o perdão aprofundando-se em amizade profunda, como as irmandades de armas em Waterloo. Obrigada, Maria. Talvez um dia jantemos como iguais, pastéis de nata e histórias sem segredos. Maria sorriu, os olhos verdes suavizando, sim. E traga, Sofia. Ela curou mais que feridas, curou-te a ti. O inquérito formal chegou numa manhã chuvosa. O oficial investigador, um major de Porto, com bigode grisalho e sotaque nortenho, convocando-os para uma sala austera, paredes forradas de retratos de Salazar e presidentes democráticos. Conduta imprópria afeta a coesão da unidade, declamou, folheando papéis. Ana, ao lado de Sofia, ergueu o queixo, a voz firme como o rochedo de Gibraltar. Major, o amor não é crime. É humano, como o fado que cantamos nas tascas, como as procissões onde rezamos por todos. Sofia acrescentou, serena, eu salvo vidas aqui. O meu coração salvo a minha. O major hesitou, talvez recordando escândalos passados no exército ou a onda progressista que varrera Portugal pós-Carnation.
Maria testemunhou a favor, duas das minhas melhores elementos. Sua lealdade é ao dever e à tropa, o resto é privado. As provas de Maria selaram o caso. O tenente, exposto, foi rebaixado, os rumores dissipando-se como névoa matinal no Douro. Libertadas, Ana e Sofia celebraram em segredo uma escapadela a Sintra, onde palácios românticos se erguem em florestas encantadas. Alugaram uma carroça puxada por burros, eco de tradições rurais, subindo caminhos sinuosos até a Quinta da Regaleira, com seus poços iniciáticos e túneis que simbolizavam descidas ao subconsciente. Aqui o amor é mistério, disse Ana, beijando Sofia sob a cruz invertida do poço, o eco de seus sussurros misturando-se ao canto de pássaros. Sofia riu, leve, e mistério é romântico, como os contos de Egas Muniz. Jantaram num restaurante local, comendo queijo de azeitão e broa com chouriço, brindando com vinho de colares ao futuro. Casemo-nos, propôs Ana, impulsiva. Sofia assentiu, lágrimas de alegria, sim. Na igreja da minha avó em Beja, com azulejos contando nossa história. Mas o céu trau irrompeu inesperado, uma missão de emergência em Timor-Leste, resquícios de antigas ligações coloniais, onde tensões étnicas fervilhavam. Maria lideraria, escalando Ana como segunda em comando, honra merecida, mas risco mortal. É a tua prova final, disse Maria, orgulhosa. Sofia, ao saber, empalideceu, não. O dever já nos roubou demais. Ana acalmou-a com promessas, volto. Com anéis de ouro de Dili para ti. A partida foi um adeus dilacerante no aeroporto, Sofia apertando a pulseira de Mursa como talismã. Bata em uníssono, meu amor. Pelo nosso Portugal. Timor-Leste recebeu-as com calor opressivo, arrozais em terraços e quandos de Bali, mas com o peso de história sangrenta, bandeiras portuguesas desbotadas em vilas. A missão, mediar negociações entre fações, sob ameaça de atentados. Ana e Maria trabalhavam em sintonia perfeita, a amizade forjada no fogo agora uma força. Numa noite em Dili, sob o céu equatorial cravejado de estrelas, Maria confidenciou, Sofia tem sorte. Ama-te sem correntes. Eu aprendi tarde demais. Ana abraçou-a, nunca é tarde. Encontra a tua própria mora encantada. Mas o destino traiu, um carro-bomba em frente ao hotel, explosão rasgando a noite como um grito de banshee. Ana acordou em meio a destroços, o braço sangrando, Maria caída ao lado, imóvel. Capitã. Maria, berrou, arrastando-a para abrigo, aplicando torniquete com mãos trêmulas. O rádio crepitava, evacuação em 5. Ana carregou Maria para fora, o corpo pesado como o fardo da nação, lágrimas misturando-se ao suor. Aguenta, por favor. Pela lealdade que partilhamos. No hospital de campanha, médicos australianos lutavam pela vida de Maria, ferimento na cabeça, hemorragia interna. Ana velava ao lado, segurando sua mão, o coração partido entre dever cumprido e amizade salva. Sofia ligou via satélite, eu venho. Deixa o dever, Ana. Volta para casa. Mas Ana ficou, o amor por Sofia ancorando-a, o respeito por Maria impulsionando-a. Dias depois, Maria acordou, fraca mas viva, os primeiros palavras, obrigada. Por me carregar. Como irmã. O choro foi catártico, um rio de emoções libradas, humanizando o triângulo em triunvirato de apoio. O regresso a Portugal foi um renascimento sob o sol de inverno, o Tejo brilhando como um espelho de promessas cumpridas. Ana desembarcou em Lisboa com Maria ao lado, numa maca rolante, mas o espírito da capitã intacto, medalhas de bravura pendentes para ambas, e quando as condecorações de heróis de Aljubarrota. O quartel em Oeiras recebeu-as como vencedoras, fanfarra tocando hinos nacionais, camaradas erguendo copos de aguardente em saudação. Sofia esperava na porta da enfermaria, agora sua casa oficial, os braços abertos como asas de gaivota. Minha guerreira, murmurou, beijando Ana com a doçura de mel de rosmaninho. Maria, de cama próxima, sorriu debilmente. Vão. Vivam o que eu não pude. Ana apertou-lhe a mão. Virás à cerimônia? Com Sofia e eu, como família.
A recuperação de Maria foi lenta, mas enriquecedora. Meses em fisioterapia no Hospital de Belém, onde azulejos narravam odisseias marítimas. Sofia cuidava dela com profissionalismo tingido de gratidão, trocando histórias. As noites de fada em Alfama que Maria amava, as receitas de cataplana lentejana que Sofia aperfeiçoava. Você nos uniu, capitã, disse Sofia uma tarde, servindo chá de ervas. Não pelo ciúme, mas pela lição de que o amor vence o dever quando é verdadeiro. Maria riu, rouca, aprendi com as melhores. Agora, encontro-me uma viola para tocar, saudade curada com música. A primavera trouxe a colheita de redenção. Ana e Sofia casaram-se numa capela modesta em Setúbal, a terra natal de Ana, com vista para o sado onde golfinhos dançavam como bênçãos. O vestido de Sofia era simples, bordado com motivos de filigrana minhota, o de Ana em linho branco como as velas das caravelas. Maria, de muletas mas radiante, foi madrinha, recitando Camões no altar. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. A cerimônia misturava tradição e modernidade, rezas católicas para as mães devotas, mas votos seculares prometendo igualdade. Familiares de Setúbal e Beja lutavam os bancos, pescadores de Ana com mãos calejadas, agricultores de Sofia com sotaques quentes, todos aceitando o amor das filhas como parte do tecido português, tecelado de tolerância pós 25 de Abril. A recepção foi uma festa de arraial, sardinha assada na brasa, pão de milho quente, vinho de azeitão fluindo como rios de alegria. Dançaram o rancho folclórico, saias rodando como rodas de fiar, risos e quando até o mar. Maria cantou um fado, estranha forma de vida, de Amália, a voz embargada evocando saudades superadas. Para vocês, que batem em uníssono, dedicou. Ana e Sofia valsaram sob as estrelas, o mundo reduzido a um abraço. O dever nos testou, mas o coração venceu, sussurrou Ana. Sofia respondeu, e Portugal nos abençoa, terra de poetas e amantes livres. Anos passaram como ondas suaves no Tejo. Ana ascendeu a tenente, ensinando táticas em academias, inspirando mulheres a vestirem o uniforme sem medo. Sofia abriu uma clínica em Oeiras, curando civis e veteranos, com um foco em saúde mental, saudades curadas com escuta, dizia. Maria, promovida a major, tornou-se mentora de casais no exército, advogando por políticas inclusivas, sua cicatriz de Timor um emblema de resiliência. Visitas regulares teciam a teia, jantares em quintas alentejanas, com catavinos de queijo e conversas sobre viagens, os Açores finalmente visitados, vulcões fumegantes testemunhando votos renovados. Num entardecer em Alfama, sentadas numa varanda com azulejos azuis, as três brindaram ao pôr do sol. O triângulo nos quebrou, mas reconstruiu-nos, refletiu Maria, os olhos no horizonte. Ana, mão na de Sofia, assentiu. Lealdade ao dever, sim, mas maior lealdade ao coração. Sofia sorriu, o amor em uníssono e quando o fado distante. Uma melodia humanitária, romântica, onde Portugal, com suas saudades eternas, acolhia todos os batimentos. E assim, sob o céu de Lisboa, corações batiam livres, colisão resolvida em harmonia, um hino à vida tecida de emoção e graça.